Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, produtora, roteirista, curadora. Esse é o videocast Profissões da Economia Criativa e esse episódio é apresentado pelo Curto Circuito, um circuito de bate-papos que a gente realizou em várias cidades do estado de São Paulo. A edição 2023 do Curto Circuito teve patrocínio da Forte Leve e apoio da Vilarta Elevadores. É uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, com franja. Estou com um brinco verde, um vestido verde com uma estampa de onça de várias cores, verde, rosa, marrom, e eu acho que é isso. Ah, e laranja, eu acho. Eu estou com batom vermelho. Aí tem uma tatuagem no pulso esquerdo escrito Tudo Acontece para o Bem e no pulso direito escrito Let It Be. E aqui na minha frente estou com a Kim Vaz. Seja bem-vinda, Kim. Faz só de descrição para a gente, por favor. Olá. Bom, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos com luzes. Eu tô sem óculos no momento, mas ele tá sempre com... Eu tenho uma tatuagem com uma cobra colorida no meu braço esquerdo. Eu tô com um vestido branco com bordado azul, uns colares, que são guias, um branco e uma guia colorida com preto e amarelo prevalecendo. Eu tô com as minhas unhas azuis e um anel na minha mão esquerda também. Você não está de óculos, mas o seu óculos está aqui na mesa. Na mesa. Ai, seja muito bem-vinda novamente. Gente, a Kim é artista visual e ela veio aqui para contar como que é esse trabalho do artista, né? E uma coisa que eu sempre me pergunto é que quando eu fui escolher, né, minha profissão, eu não pensava em nada relacionado à arte. Eu tinha feito teatro, mas não era uma coisa que eu pensei, quero fazer artes cênicas. E eu percebia que os jovens que escolhiam algo relacionado à artes, os pais ficavam meio assim. Mas será que vai ganhar dinheiro, sabe? Como que foi para você? Comum. Isso mesmo, sempre acontece. Aconteceu a mesma coisa ou seus pais são artistas? Porque geralmente quando é artista, eu não venho, né, de família artista, Olha. Não está na minha linhagem, infelizmente. Inclusive, seria maravilhoso. Uhum. Mas, eu sou de escola pública sempre, né? De redes da periferia e tudo mais, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou de Mato Grosso do Sul, legal, gente. Campo Grande. Presença internacional. Eu sou uma artista que eu digo que eu venho lá do Cerrado, do Pantanal. Então, isso é um recorte muito importante dentro do meu trabalho, porque por mais que eu não necessariamente seja sobre o território, mas tudo que me constrói, né, a minha subjetividade fala também a partir desse lugar. Uhum. Eu vim, de Campo Grande. E, logo de cara, eu não tinha uma faculdade. Eu não fazia a menor ideia o que eu queria fazer. E, quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi ficar 1 ano sem estudar. Uhum. E eu fui fazer um curso técnico. Nesse curso técnico de fotografia, porque eu já me interessava. Sempre me interessei pelo mundo das artes, mas era num lugar comercial. Era um artesanato, era uma fotografia para vender. Era sempre nesse lugar. Porque, né, como uma boa aluna de escolas públicas, a minha cabeça foi feita para eu entrar no mercado de trabalho e trabalhar. Em escritório. Exatamente. Então, eu pensava assim, o que vai me dar dinheiro agora? Tá. Nunca ia pensar em artes visuais. Nunca. Pois é. Mas, nesse curso técnico maravilhoso, CPF, em Campo Grande, eu me apaixonei por história da arte.
E o meu professor de História da Arte tinha feito a faculdade na UFMS. Ele me tá. aconselhou, então, entrar para a universidade. Uau. E eu falei assim, não sei se eu entro, se eu consigo nota para entrar, não sei como funciona isso, se ia dar certo. Mas naquele ano eu resolvi arriscar. Sem muitas pretensões, assim, mas no fim eu consegui. Entrei numa universidade federal, integral de artes visuais. Integral. Sim, só pegar uma... Sim. Meu Deus. Não, eu fico imaginando, porque quando é faculdade integral, independente da área, a gente já fica, não vou ter como trabalhar. Exatamente, exatamente. E assim, aquela faculdade era como se eu estivesse fora do espaço-tempo. Eu entrei em um universo paralelo. Delícia. Completamente. Porque ali eu pude ficar um tempo guardada, sendo acolhida com afeto, podendo tecer a minha subjetividade. Em um lugar que eu desconhecia. Eu acessei ali, durante quase 5 anos, algo que era assim desconhecido, completamente desconhecido. De um sensível profundo, de acolher não só a técnica, mas também o que você sente, como você cria, o que te atravessa, o outro, as críticas, o mundo. Então, assim, foi maravilhoso. E todas as pessoas que me perguntam, eu faria faculdade de artes visuais? Faria de novo, e de novo, e de novo, e sempre. Escolheria como primeira faculdade sempre. E sempre escolheria, assim, a UFMS, porque, assim, eu sou puxa-saco da UFMS. Mas porque foi realmente um ensino maravilhoso. E hoje eu olho para trás e fico, nossa, eu podia ter estudado um pouco mais. Nossa, eu podia ter aproveitado. Mas é que a idade que a gente entra, né? A gente não tem uma maturidade para saber o que a gente está perdendo. Nossa, eu me arrependo de muita coisa com a idade mesmo, porque eu deixei de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu tentei fazer muitas coisas. Então, em contrapartida da universidade ser integral, eu tentei fazer o máximo de propostas culturais dentro da universidade. Então, era bolsista de muitas coisas. Ai, que legal. Tinha o programa Mais Cultura. Sim, tinha o programa Mais Cultura, que era um evento todo ano que a gente propunha algum trabalho artístico. Eu sempre propunha com fotografia, junto com o professor. E os professores sempre acolhiam minha proposta desde o primeiro semestre. Então, eu fui, assim, a primeira aluna que no primeiro semestre já tinha virado bolsista de um programa de cultura. E até o fim. Primeiro semestre. Tá. Isso me salvou muito, porque como que eu ia estudar numa universidade integral, meu Deus. E aí, conforme o tempo, eu fui conseguindo outros tipos de bolsas, permanência, moradia, de outras formas. Isso também foi maravilhoso. Então, é um olhar que as pessoas não têm sobre a universidade. Isso não é dito para um aluno que está lá na periferia, lá dentro mesmo, falar, olha, você pode entrar numa universidade pública e você pode até conseguir bolsas para fazer a sua faculdade até o fim e focar só nos seus estudos. Ninguém fala isso para você. E é legal porque quando a gente fala de bolsa, a gente não associa a bolsa a trabalho, né? Mas é um trabalho. Claro. O que você está fazendo lá. É um trabalho que você vai também aprender, mas não deixa de ser um trabalho, né? Sim, e era melhor ainda porque eu trabalhava, por exemplo, oficina de pintura. Então, eu tinha feito a aula de pintura e aí no ano seguinte eu podia ser a estagiária de pintura, auxiliando a professora de pintura com o meu conhecimento, auxiliando os alunos. Então, assim, eu aprendia a ensinar, eu aprendia a produzir outras coisas em volta, ferramentas também de produções, de materiais alternativos. Então, isso tudo, assim, ampliou muito o meu repertório, muito mesmo. Então, por mais que eu não tivesse à disposição tantos materiais, né, porque também é uma faculdade muito cara. Ah, é? É muito caro, porque você precisa comprar materiais, né? Gente. Argila, tinta, tela, goivas, muita coisa. Mas, ainda assim, com essa forma, né, de bolsas e me deixando à disposição, né, eu pude, então, ir conseguindo de pouquinho em pouquinho aberturas dentro desse curso. E, assim, em artes visuais, na UFMS, sempre abrem essas brechas pra gente, assim, sempre dá uma facilitada para o aluno continuar. E o que é ensinado no curso de artes visuais? Vocês passam por todas as linguagens artísticas?
visuais? Tipo, o que você falou, né? Argila. Então, você vai faz escultura. Aí você vai faz pintura também. Ou não? Então, sim. Lá a gente tem pintura, desenho, cerâmica, fotografia, escultura. Pode ser que tenha mais algum... Vídeo, design. Ah, design também? Design. E tem bacharelado e licenciatura. Eu fiz para licenciatura. Então, o meu ensino já foi também para a educação. Então, eu tive a parte, toda a parte da prática, mas também eu tive a parte de educação. E é muito forte. A parte de educação, as práticas educacionais, é muito forte, é muito potente, porque abre o seu olhar, um olhar crítico, um olhar sensível, para você ver o outro, o aluno, né? E tudo que permeia aquele aluno, tudo que transpassa aquele aluno. O conteúdo de artes, eles não é só um conteúdo para você dar nota, ou para o aluno aprender a desenhar bem. Ele é para trazer uma experiência para o aluno. Uma expressão, né, do que ele está sentindo. Para expressar, para crescer. E para o aluno não vivenciar apenas datas, não ter pequenos marcos de lembranças do que é a arte, mas realmente, através da experiência, conseguir internalizar. Mas isso tudo é muito difícil, né? Trazer para a realidade, para o ensino público. Muito. Você chegou a tentar dar aula em ensino público? Tentei. Mas, atualmente, eu escolho ficar com oficinas. Eu trabalho com oficinas. E presenciais ou presenciais e online. As duas. E eu também trabalho com professoras que, às vezes, me convidam para ir nas escolas públicas. E aí eu dou uma oficina de 1 dia, 2 dias para os alunos. E eu sempre sou muito bem recebida. Porque, né, eu sou a tia que aparece de vez em quando. Também tem isso, né? Porque se for todo dia, realmente, deve... Eu admiro todos os professores, mas os professores de arte, além de tudo, eles têm que mostrar que a matéria deles tem valor. Porque matemática, o pessoal sabe que vai cair no vestibular. Agora é arte, né? Como que você vai mostrar para o aluno? Para que serve, sabe? Assim, porque tem uma questão para que serve isso, né? Nossa, isso é muito doloroso. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que me afasta muito da sala de aula, assim. Porque como eu tenho a prática artística, e é muito difícil ser professor artista, e esses professores artistas, eu tenho, assim, uma grande admiração, um grande respeito, porque é uma prática muito, muito difícil mesmo. Você conseguir ter ali as duas coisas simultâneas. Você tá na realidade da escola, quase como se apagasse muito da sua sensibilidade, muito da sua delicadeza, que é necessário você ter para você estar em campo artístico, em campo de pesquisa. Então, tenho alguns amigos que fizeram faculdade comigo que escolheram não entrar na escola, o que a gente acaba perdendo, né? A escola acaba perdendo professores que seriam maravilhosos. Por quê? Porque acabam lidando com esse professor de artes como se ele fosse uma memória RAM, não sei, um computador que vai guardar todas as informações, vai projetar numa tela e pronto, Renascimento, Barroco, pronto. É verdade. Vai responder o Enem. E não é assim, né? Não, então... eu acho que tem muito mais uma valorização de despertar o espírito crítico, né? O pensamento crítico do aluno. E quem que se interessa em despertar o pensamento crítico? Para quem é esse interesse, né? Nossa, é bem difícil. E aí você falou que você tem a prática artística, né? Apesar de ter feito licenciatura, você é artista hoje. Sim. E a gente se conheceu em uma residência artística que eu fui mentora, gente, muito chique. Que foi o do Estúdio Laranja Orgânica, né? Sim. É orgânica, né? Eu sempre esqueço. Eu nunca sei se é mecânica. Residência na residência no começo da pandemia. Foi no começo da pandemia. E foi maravilhoso. E foi lá que você começou uma coleção que é a Lumia. É isso? Conta como que foi assim, esse processo. Eu acho que agora a gente vai entrar mesmo na parte de processo criativo, que a gente já conversou um pouco lá em Campo Grande, que a gente foi fazer um curto-circuito lá. E eu queria que você contasse para todo mundo aqui.
Bom, eu entrei na faculdade e eu não sabia que eu era artista. E nem imaginava. E eu acho que se autorizar artista é muito Exato, né? difícil, né? Nossa, se autorizar artista, usar essa palavra, nossa senhora, não é a mesma coisa que você terminar uma faculdade de direito e prestar a OAB e falar, bom, sou advogado. Não, é muito... É uma coisa muito profunda mesmo, assim. E eu entrei e eu não me encontrava no desenho, eu não me encontrava na fotografia, apesar de trabalhar com a fotografia, não me encontrava ali, eu não me encontrava em nenhuma das áreas. Mas eu gostava muito de estar ali, observando. E eu me apaixonava pelos meus amigos produzindo. Sempre me encantei muito em ver o processo de criação das pessoas, de ver eles criando. Isso sempre foi fascinante para mim. Mas demorou um pouquinho, foi acho que no segundo ano, que eu tive a matéria de pintura. E eu lembro que quando eu cheguei na sala... Ai, isso até contar uma historinha. Ai, amo. Quando eu cheguei na sala de aula, já fazia várias aulas que eu tinha faltado. E aí a professora falou, quem é você? Turista, o famoso turista. Ai, que vergonha. Aí eu falei, bom, eu tô aí, meu nome e tal. Ela falou, mas você tá quase faltando. Aí eu falei, eu não vim porque pintura é a matéria mais cara na faculdade. Eu não tinha os materiais de pintura. E aí, ela, maravilhosa, Priscila Pessoa, que é uma artista também, ela me ofereceu vários materiais. Também tive auxílio de outros alunos, né, que me doaram materiais. E dali eu comecei a pintar. E aí eu resgatei uma coisa que eu tinha lá da minha infância, que eu pegava potinhos de papel, eu envolvia eles com sulfite e pintava. Fazia várias casinhas, recortava folhas e pintava... Fazia várias imagens, assim, com colagens e pintura. Colagens e pintura. E eu adorava pintar. Pintava com terra também. E quando eu me via ali na sala de pintura, não havia tempo mais. Eu entrava e pronto, acabou. O tempo foi embora. E era eu e a tela e era uma fluxo, entrega. Né? Isso. Mas no começo, assim, era um fluxo... Como eu vinha de um fluxo denso... um fluxo de dor que havia num processo depressivo e tudo mais. Então, era uma libertação, uma expressão da dor que eu estava tentando me libertar. E aí, na pintura, ficava explícito isso, assim, escancarado. E isso também me machucava com a pintura. Por quê? Por mais que eu amasse fazer aquele processo... eu ficava entre uma encruzilhada, assim. Eu gosto de pintar, mas quando eu pinto, eu só pinto coisas que me doem, que me rasgam. Então, eu comecei a associar isso, uma coisa na outra. Fiz uma exposição também que tinha umas pinturas com mulheres cortadas em pedaços. Eu era muito voltada para o movimento sobre as mulheres, o corpo da mulher, feminicídio e tudo mais. Então, isso era muito a pauta do meu trabalho na época. E me rasgava colocar isso para fora. Porque isso não era uma coisa que eu lia sobre. Era uma coisa que eu tinha vivido. Era uma coisa que a minha mãe tinha vivido, era uma coisa que a minha avó tinha vivido, minha irmã tinha vivido, e todas as mulheres em volta de mim tinham vivido. Sobre estupro, abuso, pedofilia... violência, todas. Então, é muito diferente você pintar, estou olhando uma planta. Super. E você escolheu falar sobre isso ou também veio naturalmente? Tipo, não, eu preciso ter um tema para minha pintura. Então, isso é uma coisa delicada que acontece em artes visuais. Como você está estudando sobre o sensível, você também acaba estudando sobre a macropolítica, né? Como funcionam os sistemas, a sociedade, o capitalismo, o patriarcado e tudo mais. E você também precisa estudar sobre a micropolítica, e você vai entrar como funcionam os sistemas das relações, fenomenologia, né? A minha mãe, o meu pai, as minhas relações com as pessoas, a minha subjetividade, a minha memória. Tudo isso.
E, ao mesmo tempo que você lê e estuda, você faz uma alquimia, porque isso é um trabalho de uma alquimia. Você produz ali um parto e sai algo de você, que é a arte. Então, eu meio que fui sendo levada para esse caminho, né? Porque você começa a estudar sobre todo esse campo aí, o dia inteiro na faculdade. Então, a sua cabeça começa a borbulhar informações, e você explode alguma coisa. E aí, normalmente, explodia para esse lado, porque eu precisava vazar, né? Estava sendo muito atravessada, eu precisava vazar tudo aquilo, extravasar. E eram sempre coisas que apareciam pessoas violentadas, pessoas ensanguentadas. Enfim, eu percebi com o tempo, levei um tempo para perceber isso. Mas eu percebi que eu não dava mais. Com a pandemia, eu entendi que não dava. Eu ia me machucar mais do que ajudar alguém. Não que eu critique o trabalho de outras pessoas, assim, mas sobre o meu projeto pessoal. Acho que cada um tem que fazer o que sustenta com o próprio corpo, né? O que aguenta. Claro. E para onde você quer falar, para onde vai o seu olhar, para onde vai a sua poética. Então, eu comecei a pensar assim, bom, eu quero falar sobre o sensível. Eu tô incomodada com isso. Mas eu estou incomodada com esse sofrimento todo. Por quê? Estou incomodada porque a violência vai continuar? Mesmo eu gritando, ela vai continuar? Sim, estou incomodada porque eu sou uma areia no universo. Sim. E eu vou continuar incomodada, eu vou continuar gritando, e vai continuar doendo, e não vai parar, meu Deus. Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou buscar uma outra saída. Eu vou, então, olhar para a subjetividade desses seres. Precisa ser só as mulheres? Não. Porque nós vivemos uma sociedade, né, plural e que com vários gêneros. Isso. Então, podemos olhar para diferentes corpos com diferentes subjetividades em que todos estão passando por violências diferentes. E o que eu quero promover para essas pessoas? Eu quero promover esse olhar sensível para si. Essa é uma forma de internalização e limpeza. Depois, nossa, me arrepiei falando isso. Depois de todo esse processo que eu descobri como fazer com o meu próprio corpo, com a minha própria experiência de expelir, extravasar, eu queria que as pessoas experimentassem isso. Que as pessoas vivenciassem isso, entendessem, encontrassem esse lugar também. Mesmo que eu saiba que é muito delicado. Então, foi daí que eu comecei o meu olhar ir para outro lugar. Lancei minha flecha completamente no lado oposto. Então, enquanto eu estava olhando aqui para a materialidade, para a sociedade, eu falei, agora eu vou olhar para o invisível, eu vou procurar o invisível e eu vou encontrar alguma coisa. Vou conversar com as árvores, eu vou entrar nas águas, vou ficar sozinha muito tempo, eu vou meditar muito e vai ser sobre isso. Isso foi na pandemia que você decidiu? Isso, foi nesse processo. Porque naquela exposição, na primeira exposição que eu participei, que foi a exposição das Descendentes de Lídia, no Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, eu ainda estava nessa poética, né? Mais material, sobre as dores e tudo mais, o corpo. E aí, nesse tempo, com a pandemia chegando, 2019, 20, 21, foi o tempo em que eu mudei, né? Toda a minha prática artística. E eu acho muito legal você contar como foi essa experiência, porque você tem lá em Campo Grande um contato maior com a natureza do que a gente tem aqui em São Paulo, né? Acho que tem mais possibilidades. Aqui a gente tem possibilidades, mas lá tem mais possibilidades de encontro com a natureza. Isso foi bem importante, né, no seu processo? Foi muito importante. Foi muito importante, assim, foi um todo, assim, foram muitas coisas, muitos atravessamentos de muitos lugares. Então, eu pude me despir, me permitir. Eu falei, chega, vou soltar todas as barreiras, certezas absolutas, não quero mais. Vou conversar, vou ouvir quem quiser conversar comigo, falar sobre algo, vou receber. E assim também para com as coisas, para com os objetos, os animais, as plantas.
isso fez com que eu ficasse cada vez mais sensível, cada vez mais sensível. O meu corpo cada vez mais sensível. E aí também, ao mesmo tempo, eu já vinha de um processo de passar por acompanhamentos psicológicos, né? Eu já vinha de processos de depressão e tudo mais, enfrentando isso, atravessando isso. E, junto com isso, eu vinha também com o meu caminho espiritualista. Tá. Que desde de criança, desde bebê, fui criada em doutrina kardecista, espírita kardecista. Então, eu fui conhecendo vários centros desse âmbito do kardecismo, da espiritualidade. Então, para mim, já era natural algumas falas de vida após a morte, de pensar num mundo muito grande, de pensar realmente que eu era uma areia no universo. Nunca foi algo que eu me limitei a um pensamento... eu, Adão e Eva, assim. Sempre foi uma criança, na realidade, ao mesmo tempo que no espiritual. Super, né? Porque no seu trabalho artístico você começou muito no material e querendo não ser apenas um grão de areia no universo, né? Sim. E aí, com isso, vieram muitas oportunidades para eu estar mais perto da natureza, né? Durante a pandemia, eu frequentei, né? Morei num sítio com vários amigos. E lá a gente teve a proposta de fazer produções de bioconstrução, iniciar uma agrofloresta, permacultura, estudos assim. Quanto tempo você ficou lá? Lá, 1 ano. Uau! Eu ia e voltava da cidade, ia e voltava da cidade. Eu morava sozinha na época, né? Então, era tranquilo. E aí, foi muito intenso. Porque eu comecei a fazer minhas experimentações artísticas com a natureza. Então, de repente, eu estava ali, eu me permitia ficar nua no meio da mata, no lago, no açude, brincar com a terra. E era tudo muito num campo inocente. Isso era o mais interessante. Era muito numa descoberta, numa pesquisa de algo bem primário mesmo. O que ficou lá atrás. Eu queria encontrar o que ficou lá atrás. Mal sabia eu. E quando eu vinha para a cidade, era assustador. Era como se eu estivesse perdendo o meu corpo. Eu estivesse andando. Tipo a desintegração, né? Que fala Totalmente. Assim. Isso foi na época que eu fiz a residência com você. Ah. E aí eu voltava para a cidade e aí eu tinha que produzir alguma coisa e minha cabeça ficava tipo, meu Deus, é impossível. Eu estou me desidentificando. Eu sentia o meu corpo fora de mim, eu me sentia em outro espaço. E aí também, paralelamente, tinha a minha prática espiritual. Nesse tempo eu já estava... muita coisa. Nesse tempo eu já havia adentrado a Umbanda, já conhecia a Umbanda há um tempo. Então, primeiramente, que para mim falar sobre espiritualidade é um ato político, é um ato necessário e é, sobretudo, cultural. Né? Porque Umbanda, Candomblé, Santo Daime é cultura brasileira. Sim. E então, existe muito preconceito ainda, né? Sim. E é necessário, né, desvelar os véus, desmistificar as coisas. É muito tabu ainda. Muito. As pessoas não conhecem e julgam, né? Não conhecem nada. E eu passei por isso a vida toda. Desde criança, as pessoas já vinham pregando na minha cabeça com uma Bíblia, falando que eu era uma criança com demônio. Então, eu passei isso, nossa, a infância inteira. Mas chegou um momento da minha vida que fui chamada para girar, meu corpo girou, tudo girou, o mundo girou, e eu entrei para gira também. E nessa de eu entrar para gira, nossa, tudo aconteceu assim, minha cabeça abriu, minha mediunidade abriu e eu comecei a ficar cada vez mais sensível. Então, era a faculdade, era estudo, era a natureza, eram as pesquisas, tudo para me hipersensibilizar. E aí, além disso, a gente isolado, né? Todos nós isolados. Então, e aí, durante esse processo, o meu terreiro não estava aberto, né? Então, eu estava meio que solo. Então, sentia as presenças na natureza. Mato,
cerrado, terras ancestrais indígenas, terra também de muita dor, de muita morte, Guerra do Paraguai, muita gente morrendo por terras. Então, foi aí que eu encontrei também o que eu estava procurando, que era uma linha de onde eu estava, para eu atar o meu nó, né? Quem sou eu, de onde eu venho, o que é isso? Comecei a fazer várias perguntas, né, ancestrais. Tá, vamos para os ancestrais. Será que é sobre isso que eu quero falar? Sobre a minha ancestralidade, o meu corpo? Vou continuar falando sobre o corpo? Vamos falar sobre o corpo, então. O corpo do quê? Minha mãe, minha avó, mulheres brancas. De onde? Mulheres brancas do Pantanal, todas do Pantanal. Vieram de onde? Descendência alemã, tá. Mas o que mais? Descendência indígena. Quais indígenas? Não se sabe. Porque tem muitos povos, né? A gente fala índio, tipo, primeiro que não é índio. São povos indígenas. E tinha muitos, e hoje em dia restaram bem poucos, né? Muito poucos. E não se sabe descendência. Só sabe-se que uma pessoa, uma mulher, foi retirada de sua casa, do seu espaço, para viver com um alemão. Uau! Houve amor? Não sei. Eu acho que não. Assim, me orgulho? Nem um pouquinho. Mas essa é a linhagem. Então, é e uma como linhagem. Você descobriu? Questionando minha família. Questionando a avó, questionando minha mãe. Minha mãe tem poucas lembranças porque ela foi do Pantanal e ela foi para Campo Grande. Então, a minha mãe ainda viveu no Pantanal. Por pouco eu não nasci lá também. Só não nasci porque ela não aguentava o Pantanal. Sim. Só que eu fiz o caminho contrário, né? Ela veio para a cidade e eu vou para o mato. E aí, nisso, descobri também, essa ancestralidade. Documentação você não achou? Porque eu vi uma peça de teatro recentemente que o foco era que a atriz, ela fez um mestrado de anos, assim, para descobrir a história da avó dela. E ela não achava, tipo, certidão de nascimento da avó. E não achou. Eu acho que não achou certidão de nascimento, não achou certidão de casamento, mas ela achou um documento que foi quando a mãe dela foi registrada. E aí tinha a assinatura da avó dela do lado. E é a única documentação que ela tem de que a avó dela existiu. Porque ela tinha filhos de maridos que tinham outro casamento. E aí ela se matou. E aí foi isso, assim. Nossa, dos espetáculos que eu mais chorei esse ano, assim, sabe? Que eu assisti. Eu não sabia que era de chorar e eu não levei nenhum lencinho. Eu fiquei... Não, foi... É incrível. Chama Araci. Então, se alguém souber que tá em cartaz, gente, assista. E aí eu fiquei pensando nisso. Você chegou a encontrar documentações, assim, das suas... Eu parei, porque... Dá muito trabalho. Essa menina ficou 10 anos para achar essa assinatura. Assim, para mim parou de importar. Tá. Por quê? Eu comecei a me perguntar assim, eu sou uma mulher branca e para onde eu estou indo com essa pesquisa? O que eu quero encontrar nessa pesquisa? Eu já sei parte dela. Eu já sei que parte da minha linhagem foi roubada e parte da outra linhagem foi o colonizador. Um é o colonizado e o outro é o colonizador. Tá. Eu já sei disso. Aí, quero saber mais o que tem lá na Alemanha? Gratidão. Sei que era judeu. Olha. Sim, sei disso. Mas, para mim, basta. Não gosto tanto de ir para um pensamento de uma ancestralidade tão longe assim. Porque eu acho que tudo se repete, né? Se repete a forma como foi feita a história, a colonização, as estruturas, as dores, os sofrimentos, as pessoas sobrepondo umas às outras, que eu quero dizer. Eu cansei no momento em que eu entendi que eu sou de um lugar da branquitude e que eu tenho que olhar para uma questão ancestral
em que parte da minha ancestralidade vem de um olhar colonizador e sempre virá. No momento que o momento que eu parei foi o momento que eu entendi sobre o meu avô, que minha mãe nunca conheceu, que morreu. Ele morreu no Pantanal, defendendo terra. Ele era mais um homem branco no Pantanal, tentando pegar uma terra, e morreu defendendo uma terra. Terra de quem? Terra para quem? Terra para quê? Então, vem da sua mãe. Isso. Isso que é muito bonito, né? Porque geralmente a linhagem vem do pai. Por exemplo, eu só tenho o sobrenome do meu pai. Olha só. E aí? E é uma coisa que eu até abordei já em análise, em várias conversas que eu tenho. Que eu acabo me sentindo mais da família Polimene do que da família Pereira de Jesus, sabe? Porque eu tenho esse nome. Sim. E aí eu vou, caso eu tenha filhos, eu vou dar continuidade ao Polimene. Não vou dar continuidade ao Pereira de Jesus. E aí? Aí vai ficar, sabe? E isso acontece muito em famílias que têm muitas mulheres, né? Que acabam se perdendo. E aí eu comecei a pesquisar sobre o sobrenome da minha avó. Aí depois eu pesquisei sobre a mãe da minha avó. Aí eu fui, cara, por que eu sou só Polimene? Por que não podia ser todas as outras? Quer dizer, podia ser não. É porque eu não me sinto, porque eu sou todas as outras. Você é. Então, essa foi uma questão minha também. E eu não tenho Matos no meu nome. Eu assino como Kim Matos. E a minha mãe é Matos e a minha avó materna é Matos. Tá. E foi uma forma de eu retomar, sim, quem eu quero na minha origem. Quem eu quero. Porque eu sei que né, sanguíneo e tudo mais, mas eu também posso ter o direito de escolha. Então, eu prefiro assinar Kim Matos, apesar de ser Kim Luiz. Então, essa questão, né, do paterno, do avô que faleceu, e aí a minha avó viveu a vida toda lá na beira do rio. Então, eu fui me apegando a mais essas memórias mais recentes, mulheres aqui que passaram por pela vida na mata, né? A vida no mato, como era uma vida difícil, vieram para a cidade. Eu fui me apegando a isso, como elas se sentiam, para eu poder me inscrever e criar minha poética. E a minha poética foi para um outro viés. Não era mais sobre uma identidade, nem por um laço sanguíneo, nem por ancestrais. Era sobre a minha conexão com a terra. Era sobre a terra, era sobre a água, era sobre o fogo, era sobre o ar, era sobre o espírito. Então, eu entendi ali que o que me ligava a todas elas, o que me ligava a todas as pessoas era isso. Uau! Porque toda a sua família é daquela região. Sim. Então, realmente. Sim. Então, era só isso, assim. Então, eu falei, agora eu tô livre, tá tudo bem. Vou abrir meu campo aqui, que é muito maior, é para muito mais. Então, a minha proposta artística, ela tem esse lugar de propor que as pessoas se questionem, né, suas origens, de onde elas vêm, e percebam que nós somos sobreposições de uns dos outros, de memórias, repetimos coisas que os nossos ancestrais fazem em silêncio, que tudo é necessário ser observado. E eu gosto muito de observar os detalhes, escrever os detalhes. Tenho muitos cadernos que eu escrevo muito, então minhas pinturas são acompanhadas de muita escrita. Sim. Na tela, né, inclusive, você escreve, né? Tem telas também que são escritas. E também tem um outro lugar, um outro campo, que eu me permito ir mais para o espiritual ainda, que é no momento em que eu me despeço da palavra, me despeço da matéria, e eu vou para o invisível. Eu vou para o invisível, e lá nesse invisível busco o que existe, o que vai ampliar, o que vai potencializar, o que vai me atravessar ali. Às vezes eu encontro uma preta velha, às vezes eu encontro muita água. Já encontrei assovios, estralares de dedos, maracás, muitas coisas, muitos pequenos elementos. Então, esses pequenos elementos vão compondo a minha poética.
E é sobre isso, é sobre uma arte que possa trazer para as pessoas o sutil, o sensível, o convite para adentrar essa sutileza, Tá. um lembrete de que existe. E teve uma coisa que você comentou que me lembrou até uma entrevista que a gente fez aqui no canal com a produtora do Festival Indígena União dos Povos, que ela falou sobre rola aqui em São Paulo um festival indígena que vem povos indígenas de várias partes do Brasil. Eu acho que o próximo vai ser no ano que vem. Depois eu te mando os dados. Eu estou querendo muito ir. Fica pertinho de São Paulo, em Arujá. E ela comentou sobre a ayahuasca. E é uma curiosidade, assim, que sempre me desperta. E ela falou que, na verdade, a gente tem que sentir o chamado para consagrar a ayahuasca. Eu ainda não senti, mas eu queria saber como que foi para você, porque você consagrou. Você fala consagrar também, Sim, né? A ayahuasca, né? Bom, agora que está totalmente popularizado, muita gente está conhecendo, você né? acha? Eu acho acho. que passou na TV, né? Passou na televisão, na novela. É? Tendo muita coisa na Sabia. internet, no YouTube. Tá. Sensacionalismo, assim. Nossa. Então, acho que as pessoas não estão mais entendendo mais o que é o chamado. Às vezes aparece no celular, opa, estão me chamando. Exato. E não é bem assim. Não sei como é para cada um. Para mim, foi assim. Eu estava no meio do mato e eu, dentro de várias conversas que eu tinha no mato, eu entrei num açude, que é um lagozinho, assim. E já estava escurecendo. E eu fiquei lá dentro e eu entrei numa espécie de transe. Eu tava cantando sozinha, eu estava sozinha na água. Eu entrei numa espécie de transe e eu vi uma cobra bem grande. E ela vinha assim, e me engolia. E eu lembro, eu andando dentro da cobra, de sentir as coisas melequentas, assim. E também lembro dela parecer que eu tinha sido parida. Ela me pariu. Eu lembro do meu corpo meio todo pegajoso. Uma lembrança bem esquisita. Eu acredito que isso seja uma miração, uma forma de miração que a gente chama. E aí eu vivi esse momento. Meus amigos depois, quando eu voltei, né, em mim... Você estava sozinha? Não, depois eu percebi que os meus amigos estavam perto, me olhando de longe, né, porque eu estava um bom tempo sozinha na água. E depois disso, nesse momento, eu fiquei a noite inteira bem fora da casinha, assim, repetindo algumas coisas bem fora da casinha. E eu escrevi muito nessa noite. Eu falei, não, se eu tô louca, eu não quero saber, mas eu vou escrever para não esquecer. Então, assim, muita coisa... Eu lembro os detalhes porque eu escrevi, eu lembro e... então tá aqui. É isso que aconteceu no dia. Legal. E aí, no dia seguinte, uma amiga minha que eu não via há muito tempo, há uns 5 anos, assim, me mandou uma mensagem. Falou, Kim, você já consagrou a ayahuasca? Eu falei, não. Ela falou, você quer conhecer? Vamos comigo. Vai acontecer amanhã. Eu falei, nossa, meu Deus. E eu, assim, eu vinha muito de um processo assim, não quero nada de substâncias em mim. Nenhuma substância em mim. Tá. Lá a gente estava praticando o veganismo e aí houve momentos até de tentativas do... Como se chama? Frudíveros. Quando a gente come só frutas e legumes. Sim, a gente ficou uma semana fazendo essa prática, assim. E de meditações. limpeza mesmo, limpeza, né? Do corpo. Então, o meu corpo estava assim, 0 bala. Eu já não como carne. Então, eu estava super sensível mesmo. E aí, ela falou, você só não pode estar comendo carne. Eu falei, tranquilo. Tá preparadíssima. E aí, eu fui. Menina, nessa que eu fui, eu falei... Eu cheguei lá, primeira dose, já abriu tudo a minha cabeça. Já vi um monte de coisa. Colorida, tudo colorido. Logo já vi uma cobra gigantesca, igual a que eu tinha visto. No dia anterior. Isso. E ela era azul. E ela vinha pra mim, assim, toda linda, maravilhosa. E eu não tinha medo dela. Mas você geralmente tinha medo de cobra? Ou... Não. É uma coisa... Não. Tá. E eu, há um tempo atrás, eu já vinha numa pesquisa também, um estudo sobre
o que era a mística do feminino, né? Uhum. Já vinha pesquisando sobre essa mística. Tentando entender esses lugares. Mas até então não tinha muita relação. Tá. E aí teve esse processo com essa cobra. Houveram muitas coisas nesse dia. Cortando daí, daí em diante eu passei então a consagrar quando eu sentia que era um momento e mudou completamente a minha vida. Completamente. Abriu um lugar assim, já era aberta. Uhum. Ali me hipersensibilizou mais, expandiu mais a minha cabeça para eu entender o que eu estava fazendo da minha vida, onde eu estava, qual era o meu lugar, o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo. Porque haviam sentimentos ocultos em mim, guardados no meu inconsciente há muito, muito tempo, que eu nem tinha ideia de infância. Pensamentos de morte, pensamentos de rejeições, lembranças da minha mãe, sentindo coisas que eu passei a sentir. Tá. Então, são coisas muito profundas que a ayahuasca acessa. Ela traz um lugar maravilhoso, ela traz um universo lindo de encanto, que inclusive é muito interessante porque a pintura que eu produzi na nossa residência, quando eu estava na residência com você, chama Sobreposições de Nós. Ela tem vários cipós. E aí ela tem um portal no meio. E vários cipós e folhas. É exatamente como se fosse um presságio. Porque logo em seguida eu fui consagrar. E tem a ver com cipó, né? Isso. E a ayahuasca ela é produzida da folha e do cipó. Gente! Só uma folhinha e um cipó. Específicos da Amazônia. Mariri e a chacrona. E aí, isso foi, assim, muito forte. Então, quando eu entrei nesse estado da força, parecia que eu estava nas minhas pinturas. Era da forma como eu via, mesmo sem o óculos, mesmo com o óculos. Estava tudo brilhando, tudo se mexendo, muito. Então, isso me chamou muito a atenção, me conquistou muito. Mas, para eu acessar esse lugar, era necessário também que eu acessasse as minhas sombras. Então, quanto mais eu acessava lugares maravilhosos, iluminados, dentro da força, assim, de mirações, e eu tinha muitas mirações. Eu acho até porque eu sou artista visual, então isso me facilita. Muito. Já me falaram isso, inclusive, que era uma pesquisa que alguém tinha feito, que artistas visuais tinham essa tendência. Uau! Faz sentido. Porque você trabalhou vários anos, né, com imagens. Sim. E eu me apego muito à cor, né? Me apego muito à forma. E aí, quanto mais eu ia, então, para a luz, mais eu tinha que olhar para a sombra. Até que as sombras ficaram, assim, absurdas. Ah, é? As minhas Mas sombras. você já tinha olhado muito para suas sombras no processo anterior, né? Sim. E continuou tendo que olhar. Diz que vai continuar até acabar. Acabasse até o fim da minha vida. Continua o processo. Como, né? Não termina. Só termina quando acaba mesmo. E é uma questão até no pensamento espiritualista. Ai, estou fazendo um desenvolvimento espiritual. Ai, que legal. Em que módulo que você está? Até o fim da minha vida. Existe. Então, assim, são camadas que você vai tirando. Aí vai de você até onde você vai suportar para tirar as camadas. E eu lembro que eu perguntava algumas coisas e eu ainda tinha essa audácia de perguntar. Gente, eu sou um pouco audaciosa. Perguntava para a força. Eu literalmente conversava, né, com essa energia que a minha cabeça acessava. Que eu queria acessar tal coisa. Ai, que máximo. E a força, às vezes, dizia não para mim. Tá. Falava, não é o momento. Você não está pronta. Eu ficava assim, gente, como assim? Eu via tantas coisas tão grandes, como que eu não podia acessar aquilo? Enfim, foram muitos desdobramentos. Nesses desdobramentos, eu conheci o Santo Daime. Então, eu conheci a ayahuasca dentro de um trabalho xamanista. Depois, eu passei a frequentar cerimônias Runicuim, que o Tuim Nova Era, o Tchanaibã, a Iekan, eu até Campo anotei Grande. aqui que é
Porto, em Nova Era, Balanço da Floresta. Nishipã, Nishipã. Nishipã. É o explica nome. tudo isso pra mim. Isso. Nishipã é o nome da medicina para os povos Runicuim. Ela vai mudando conforme os povos. Então, eles vieram para Campo Grande, no caso, foram para Campo Grande. Mas depende, né? Se você estiver assistindo em Campo Grande. Quem sabe? E eu tive a oportunidade de conhecer eles e a oportunidade de receber eles na minha casa, junto com a minha companheira Caroline, que, no caso, é a casa dela, que ela recebeu todos nós, assim. E foi maravilhoso. A gente fez a consagração com eles lá. Fizemos também em outros lugares, em outros espaços. Fomos na cachoeira com eles. E foi uma energia, assim... Gente, uma semana com o pessoal dentro de casa. Meu Deus do céu, foi uma vivência incrível, incrível, incrível. Muito forte. E também fomos para o Santo Daime. Então, a gente já estava frequentando o Santo Daime nessa época. E logo depois... Os Runicuim foram algumas vezes em Campo Grande, né? Uma dessas vezes, a gente levou eles para conhecer uma igreja que chama Céu dos Três Arcanjos, de Santo Daime, lá em Campo Grande, que é a que eu frequento. E aí, essa igreja é crucial também no meu processo, porque hoje em dia é onde eu passei a frequentar, é onde eu me sinto muito em casa, muito acolhida, para consagrar a medicina. E a medicina do Santo Daime, Nishipã e Ayahuasca são as mesmas medicinas. O que muda é como você vai fazer, as apurações, né? A apuração vai ficar mais tempo no fogo, vai ter mais folha ou menos folha. Aí isso vai depender do feitio de cada da produção, né? De cada lugar, de cada espaço, da mão também, quem está cuidando. Então, por exemplo, uma medicina Runicuim, poxa, ela é incrível, né? Ela é produzida pelos próprios povos originários, ali dentro da mata com eles. Então, ela tem um poder, cara, maravilhoso. Mas é importante ter um acompanhamento deles, né? Claro, não é assim, tipo, claro. vou tomar em casa. Eles que conduzem. Não, no caso, todas as vezes que eu consagrei na minha vida, eu estava sendo conduzida, né? Conduzida por eles, conduzida por alguém que estava, né, já na comissão ali de frente, já compreendendo muito sobre aquele processo de anos. Perfeito. E assim como no Santo Daime, que tem o padrinho Abraão, que é meu padrinho, que ele está na medicina há muitos anos. Eu não sei quantos anos assim, mas pelo tempo que ele vive, eu acho que ele está na medicina. Desde muito jovem. Tá. É um mago, assim, um grande mago. E aí, consagramos lá também. E hoje eu participo, então, do Santo Daime. O Santo Daime é uma religião brasileira que ele traz o sincretismo. Então, ele tem a parte do catolicismo, ele tem a parte dos povos originários, ele também tem a parte do umbandismo, do candomblé. Tudo junto, mas conduzido dentro de um formato fechado com a tradição. O que é essa tradição? Lá atrás, mestre Irineu foi chamado, né, para consagrar a medicina lá no Acre. Ele trabalhava em seringa, nos seringueiros e tudo mais. E ele entrou nas matas e ele conheceu alguns povos que estavam por lá. E ele foi chamado para consagrar. E aí, ele falou, bom, né, vamos conhecer essa medicina. Eu estou resumindo, gente. Procurem, assim, o máximo. Tem muitas coisas sobre essa história, assim, mais detalhada possível. E aí ele chegou lá para consagrar a medicina. E ele teve uma grande admiração. E ele viu a rainha da floresta. E ela perguntou para ele, ofereceu para ele um desejo. Você pode pedir alguma coisa que eu vou te dar. E aí ele pediu um remédio que curasse toda a humanidade. E nesse dia ele recebeu a receita do chá. Uma receita milenar, né, que só os povos originários tinham conhecimento. Tá. Sobretudo aqueles que estavam lá em cima, né, no Acre. Muitos que estavam
ao redor do Brasil, aqui em volta, já tinham se perdido por conta da colonização. E aí ele volta, então, com a receita. E também já havia, né, uma informação entre os povos originários da região que alguém, alguma hora, receberia e essa pessoa levaria também esse conhecimento. E dali em diante ele volta para a cidade e ele começa, então, a pesquisa dele com a medicina para criar o Santo Daime. Como que seria a tradição? O Santo Daime, ele é uma roda, ele tem todo musicalizado, as pessoas cantando. Tem hinos. Os hinos, eles são... tem alguns inários que são padrões desde quando o mestre Irineu existia. Então, tem o inário do mestre Irineu. Então, a gente canta como o mestre Irineu cantava. Então, é uma religião da tradição. Então, a gente busca acionar o que estava lá na raiz até hoje. E até hoje as pessoas continuam produzindo inários. Então, tem uma nova era de inários, tem novos formatos. Legal. E é um estudo fino, a gente costuma dizer. O Santo Daime é um estudo fino. Então, eu tenho muita paixão pelo Santo Daime, pela Umbanda, pela Ayahuasca, o Nishipã. E tudo isso faz parte da sua produção, que eu queria mostrar parte, gente, que a gente tem aqui, um quadro que faz parte da exposição Alumia. Sim. Que você fez uma individual no Sesc. Sim. Campo Grande. Sim. Vou mostrar aqui, gente. Maera, dá para pegar? Uhum. Olha. Conta um pouquinho sobre essa obra que agora vai ficar em casa sempre. Amei aqui. Conta um pouquinho sobre ela. Essa obra, ela é... Vou deixar aqui, daí dá para você falar e olhar para ela. Tá. Bom, essa obra ela vem no momento dos grandes questionamentos, né? O que sou, o que é o meu corpo, o que é essa sociedade, o que somos todos nós, o que estamos fazendo aqui. E vem também de muita gastura de estar vivendo nessas condições e saber que não tem muito, eu não alcanço muitas pessoas, meu corpo não chega a tantas pessoas, né? Não ultrapassa tanto, é mais difícil de eu conseguir ajudar muita gente ou chegar com palavras em muita gente. Então essa obra ela fala também sobre a limitação e também sobre como a limitação é importante para você entender a sua insignificância e o seu valor. Nossa, tem tudo a ver com o momento que eu estou passando. Que maravilhoso! E aí, nisso, traz as marcas. Então, aqui, nessa obra, tem muitas palavras escritas. E essas palavras... Você até comentou que você escreve muito. Sim. E nas obras tem isso, né? E essa obra, essas escritas, elas não estão escritas com tinta, elas estão riscadas, elas foram cortadas. Como se fosse um corte mesmo, num corpo. Como se essa tela fosse um corpo que foi marcado. Então, foi marcado pela desnidificação, pela macumba, pelo agradecimento, pelas ladainhas, por nós, por identidades, permanecimento, memórias, terra, pela fome, tentando adiar o fim, pela fusarca, por toda a sensibilidade possível. Eu amei. Esse coração imenso, pulsante. Nossa, que honra eu ter você, ter uma Kim Matos. Gratidão. Kim, a gente já está chegando no final. Eu poderia ficar muito tempo conversando, só que você tem que pegar um ônibus para voltar para Campo Grande. E aqui em São Paulo acho que vai chover. Se não já estiver chovendo, então, né, tô preocupada aí com o ônibus. Mas conta... Bom, eu queria que você falasse um pouquinho só sobre a Lídia Baiz, que é uma artista de Campo Grande que eu nunca tinha ouvido falar, descobri por você. E quando eu vi, eu falei, por que ela não estava na semana de 22? Só que é porque ela começou a estudar em 26, né? Mas fala um pouquinho, assim, resumidamente sobre ela e depois o pessoal pesquisa. Eu vi uma reportagem no Globoplay, então tem algumas coisas, né, sobre ela. Bom, a Lídia Baiz, ela foi a primeira artista que eu conheci na minha vida.
Eu era bem pequenininha, tinha uns 4 anos, eu tenho essa lembrança, assim, fresca na minha cabeça. E eu fui levada pela escola no museu da Lídia Baís, que tem em Campo Grande, Museu Baís. E eu lembro de olhar a casa dela, e era tudo muito pequeno, porque ela era muito pequena. E aí tinha o quartinho dela, tinha onde ficava a tela, a cama, as tintas e as pinturas. E eu lembro de ver, tem uma pintura que ela se pinta sendo a Joana d'Arc. Né? Tá se sentindo a Joana d'Arc. Então, eu olhava aquilo assim, encantada. Lá em Campo Grande, naquela época, uma mulher fez uma pintura na parede. Numa parede. Ela foi essa mulher. Então, desde sempre, a Lídia foi uma referência na minha vida. Tá. Desde sempre. Eu cheguei na faculdade... Você nem imaginava fazer artes visuais. Nem imaginava, e ela já estava ali comigo. Eu entrei na faculdade e eu fiquei chocada que eu me deparei com uma coisa que as pessoas não conheciam muito Lídia Baís. Não se falava muito de Lídia Baís dentro da faculdade em Campo Grande. E isso foi para mim um escândalo. Mas logo em seguida veio o Confaeb, né? Esse Confaeb que aconteceu em Campo Grande nessa época, 2017, se eu não me engano. O tema foi Lídia Baís, foi direcionado em homenagem à Lídia. E eu trabalhei também como bolsista do Confaeb. Maravilhosa. E a Lídia, ela trazia na obra dela muito o questionamento do lugar dela na sociedade. Ela trazia o questionamento sobre a sociedade. Tem obras dela que ela... Vou falar assim muito rápido, muitas coisas, muitas informações sobre a Lídia. Eu fiz meu TCC sobre a Lídia, sobre mulheres artistas, com o referencial em Lídia Baís. Então, eu estudei bastante ela. Bom, tem obras da Lídia que ela traz anjos negros, ela traz povos indígenas chorando, ela traz um micróbio, um corpo que parece um corpo feminino, que uma hora é um micróbio, que uma hora pode ser endemonizado, uma coisa vermelha, todo vermelho, que chama o micróbio da fusarca. Essa obra é maravilhosa, maravilhosa. Ela também faz a Santa Ceia e ela coloca uma imagem dela do lado de Jesus Cristo. Na reportagem da Globoplay eu vi essa imagem. Ousada. Naquela época, gente. Naquela época. Se hoje já imagina. Sim, ousadíssima. E aí, eu amo isso nela, o quanto ela se sentia e o quanto ela atravessava também. E a Lídia, ela passou por muitos internatos na infância. Ela fazia parte de uma família bem influente, né, a família Baís. Então, ela ficou nesses internatos para ter um estudo melhor e tal. Ela ficou muito tempo em isolamento, mas ela não gostava muito disso. Ela queria ficar mais em casa, com a família, pintando. Então, também nesse processo, ela tinha muitos processos de pensamentos contínuos, e nisso veio o trabalho artístico dela e também o trabalho espiritual. A Lídia pesquisava muito sobre espiritualidade, porque eu acredito que toda pessoa que seja espiritualista, que vá, né, nessa caminhada da espiritualidade, é, sobretudo, um pesquisador. Né? Você tem que pesquisar a história, pesquisar a cultura de povos, de regiões diferentes, sem preconceito. E a Lídia fazia isso naquela época. E ela foi a primeira pessoa em Campo Grande a fazer um ponto de Exu no chão. Fazer um ponto de Exu. Isso é, assim, incrível. Maravilhosa. Ela atravessou o tempo mesmo. Isso lá em 1900 e bolinha, gente, em Campo Grande, charrete, entendeu? Então, ela era uma mulher, assim, transgressora. E eu tenho a felicidade de ter 2 amigas próximas que são pesquisadoras de Lídia Baís, que é a Tati Conto e a Fernanda Reis. As duas, a Tati acabou de lançar um livro infantil, inclusive, para trazer a Lídia para as escolas. Que máximo! Beijo, Tati, te amo. E a Fernanda, ela fez o mestrado e também o doutorado dela em Lídia Baís. Então, assim, eu conversei muito com a Fernanda na época da minha pesquisa. Ela me ajudou muito, ela estava ali na minha banca também. Maravilhosa, amo também muito. Nossa, gente, todas convidadas
pro outro podcast que eu tenho, que é As Minas Gerais, que eu falo sobre mulheres, com mulheres. Então, novembro você vem pra cá, eu vou tentar estar em São Paulo pra gente gravar. Tá bom. Mais um, daí a gente pode falar 2 horas. Isso, nossa, eu queria falar mais. Não é? Então, assim, pra finalizar, fala pra gente, eu sei que você tem algumas obras à venda, como o pessoal pode entrar em contato, como tá tudo ali. Bom, eu trabalho com oficinas de pintura presenciais e online. Tá para sair uma próxima turma online. E no meu Instagram eu trago todas as informações. O meu catálogo com as pinturas, ele fica disponível às vezes. Eu não deixo ele aberto todos os meses. Então, eu sempre aviso tudo no meu Instagram. Então, se a pessoa me seguir, me acompanhar, sempre vai receber todas as informações. E também tem obras minhas, imagens no meu feed. Eu também faço parcerias para eventos, faço live paints. Estou indo agora para Bonito daqui a pouco, na semana do Saco Cheio, fazer uma participação no festival. Uau. Vai ser demais. Vou colocar tudo lá no meu Instagram. Então me sigam. @KimMatos, com 2 Is. E no mais, é isso. Estou muito feliz por estar aqui. Quero voltar, com certeza. Volte. Agora que eu tô mais tranquilo, nossa, eu achei que ia ser muito tenso, mas agora amei. Tá vendo? Foi a primeira vez que Foi a primeira vez. Gente, gratidão. amo. Nossa, é maravilhoso. Muito obrigada, Kim. Aprendi demais. Eu sempre fico com vontade de estudar o que as pessoas falam aqui, porque agora eu tô com vontade de fazer artes visuais na UFMS. Vou me mudar pra lá. Maravilhoso, obrigadão. Pessoal, a gente também tá no Instagram, profissões.ec, no TikTok também, profissões.ec. Eu sou Thaís Polimene, no TikTok, no Instagram, thaispolimene.com.br e profissõeseconomiacreativa.com.br. Obrigada por vocês terem visto. Comenta aí o que vocês acharam. E muito obrigada aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.